Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração, que é o quadro do nosso canal. Sempre falar de um livro, de um filme, acabamos mais falando de livros do que de filme, né? Mas hoje eu trouxe aqui para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos espíritas. Os espíritas não têm Bíblia. A Bíblia que eles usam é a mesma Bíblia que qualquer outro cristão utiliza. Para eles servem de qualquer versão. Só que aqui é um livro de estudos, né? Então existem pedacinhos do Evangelho que são comentados, né? Então vejam que não é a Bíblia dos espíritas, é um livro de estudo do Evangelho. E o que diz aqui? Vamos pegar lá uma parte. O Evangelho segundo o Espiritismo é sempre assim, tem um pedacinho do Evangelho e aí comentários, mensagens, coisas do tipo, tá? Então vamos comentar aqui sobre esse capítulo que é o 27, que é o Pedi e Obtereis, e que fala sobre as condições da prece. Então tem 3 partes do Evangelho, né, que nós vamos comentar aqui. Tem um pequeno comentário de Kardec, que diz o seguinte: primeira parte, se você até quiser pegar o seu Evangelho ou pegar na própria Bíblia, eu vou fazer a citação de onde está aqui, que é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E lá diz o seguinte: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, ou em segredo, como falam em algumas Bíblias, né? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, ou em secreto, vos dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vós lhe peçais. Então, esse pedaço de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, viram a importância do que ele falou aqui? Que você não precisa dar espetáculos para orar, que você não precisa se ajoelhar em público, que você não precisa gritar em voz alta como se Deus fosse surdo para lhe ouvir. Então ele diz, não faça como essas pessoas que gritam em público para serem vistas orando, serem vistas exaltando Deus para que as outras pessoas façam senso de valor para elas. Então ele diz, você quer ser importante na visão de Deus? Seja humilde. Vá lá para dentro do seu quarto e lá você ora em segredo, sem ninguém te ver, sem ninguém ver você. E ele dá mais uma dica: você não precisa criar palavras maravilhosas, nem falar muito, porque Deus já sabe o que você quer. Ele sabe porque Ele conhece você por dentro e por fora. Então você vai pedir, mas Ele até já sabe. Então seja simples e seja humilde. Então mesmo que você vá lá no seu grupo de oração, em qualquer igreja, em qualquer lugar, você não precisa gritar, você não precisa tentar encontrar 1 milhão de palavras para, às vezes, pedir paz, pedir amor, pedir um auxílio, né? Você não precisa traduzir isso em 1000 frases, não precisa bater no peito, se jogar no chão, não precisa fazer nada disso, porque Deus é o Deus da harmonia, é o que age em segredo, é o que ele fala aqui, está lá na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 5 a 8. Mais um pedacinho, Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar os vossos pecados. Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 26. Vejam como é importante isso aqui. Quantas pessoas querem orar e querem pedir? Pedir. E às vezes
tem o despautério de pedir pelo mal de outra pessoa. Que Deus castigue esse, castigue aquele. Olha aquele que faz isso, olha aquele que é daquele jeito, olha aquele que vive de tal forma, olha aquele que é disso, que é daquilo. Deus não ouve pensamentos de violência. Ao contrário, existem os espíritos do mal que ouvem, que vão, lhe dar muita força. Né? Eu vou estar ali com você juntinho. Né? Então vejam que você precisa perdoar as pessoas. Quando você vai pedir alguma coisa para você, quando você quer encontrar a paz, essa paz tem a condição de você perdoar o outro. Não importa quem ele seja, onde ele está. Você tem que entender que aquela pessoa está naquele grau de pensamento, de evolução, de vida. Muitas vezes o que você pensa que é o mal é só uma tradução sua, cultural, geográfica, de entendimento, sentimento, criação, como você foi criado. É um programa da sua cabeça que está lá, mas ele não é o molde do mundo, não é a forminha divina. Quem tem a forma é Deus, e só Deus sabe, só Deus sabe. E vamos para uma outra parte, que é, deixa eu olhar aqui a referência antes para vocês, está na outra página, que é Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 a 4. Ele diz o seguinte: E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos e como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Ele apontava para outra pessoa que estava ali do lado dele. Jejuo 2 vezes na semana, pago dízimo e tudo que tenho, de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, o outro, que aquele falava na oração, ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que olha só como ele resumiu a oração. Lembra o outro capítulo que falou sobre falar-se pouco para pedir? Ele só dizia: Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Ele estava dizendo: ser propício, me ajude, que eu sou um pecador. Ele não se exaltou, ele foi humilde, reconhecendo que ele tinha falhas. O outro não, já se colocou em um andar superior e ainda apontando os outros. Que é muito feio, né, gente? Quando você evolui um pouquinho e compreende uma situação, você não pode aí olhar para trás e ficar rindo daquele que ainda está aprendendo. É a mesma coisa que aquele que está, o aluno que está nos últimos anos do colégio, rir daquele que está se alfabetizando. São passos diferentes. Cada um está no seu patamar de aprendizado. E quem está lá na frente, na verdade, tem que ajudar quem está lá atrás. E não ainda querer pisar em cima, querer que Deus desfavoreça aquele outro que está atrás. Né? Então vejam que é uma questão de aprendizado. E Kardec finaliza aqui com algumas palavras. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não finge orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes uns com os outros, procurai o que existe de mal em vós e não nos outros. Tá? Então vejam que belo exemplo aqui. Kardec só fez um resuminho, né, do que ele expôs ali. Então vejam que nós precisamos ser mais humildes, mais diretos, mais simples com Deus. Né? Porque Deus não precisa de atitudes espalhafatosas para nos compreender. Ele está lá dentro, no íntimo, no nosso coração, vendo cada passo, cada pensamento. Ele sabe do nosso ontem, do nosso hoje e do nosso amanhã.
E é a nossa simplicidade e nossa humildade que vai fazer a nossa prece, subir. E para quem ainda não acredita em prece ou acredita que não é tão importante, a prece, meus amigos, é como uma meditação, é como uma concentração, é uma forma de conexão com o espiritual. Ela não precisa ser ensaiada, não precisa ser decorada, ou se você não souber, mas Anderson, eu não sou uma pessoa que sei me expressar na oração, assim, eu não tenho criatividade para fazer oração. Você não precisa ter criatividade nenhuma. Fale com Deus como você estivesse falando como qualquer pessoa, com um amigo, como um pai. E se ainda assim você tiver dificuldade, faça um Pai Nosso, faça uma Ave Maria. Ah, mas eu acredito nada disso, nem em prece, então faça uma meditação sobre o seu interior, sobre como você é, como você pode melhorar-se. Então é isso, meus amigos, que tínhamos para falar sobre a prece, né? Sobre essas condições da prece. Espero que tenham gostado do vídeo aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a vocês muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo de inspiração.